Graça e paz, boa tarde a todos. Vamos dar início neste momento ao estudo de hoje, mais uma etapa do livro de Apocalipse, e nós vamos fazer uma leitura curta, porque hoje nós queremos falar sobre o milênio. Muita gente, muitas pessoas do meio cristão não entendem o milênio literalmente. E isso faz uma grande diferença, porque, não se entendendo o milênio literalmente, fica difícil de explicar determinados fatos. Por exemplo, o reino de Jesus visível, material, né? Físico, presente aqui na Terra, a restauração de Israel, o cumprimento das profecias feitas por Deus, das alianças, que é muito maior do que a profecia, das alianças que Deus fez, jurando por si mesmo a Abraão e a Davi, né? Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Então, a gente precisa entender a literalidade do reino milenar. O reino milenar não é um milênio que signifique apenas a presença de Cristo nos nossos corações, que signifique apenas um tempo, a presença de Cristo na nossa vida, num tempo depois da nossa conversão e nesse período em que a igreja está neste mundo, porque as bênçãos prometidas por Deus para o reino milenar, no governo de Jesus Cristo, que ainda não foi rei verdadeiramente, ele é rei dos cristãos, ele é rei do universo, mas ele não reinou ainda sobre Israel para cumprir as profecias feitas a Davi. Então, nós precisamos entender o reino milenar de maneira literal. E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, com toda a humildade, com toda a dependência de Deus, porque nós não queremos fazer as pessoas entenderem que nós sabemos mais do que os outros e que nós desprezamos os outros. Não, nós nos fundamentamos na palavra. E há milhões de pessoas no mundo inteiro. Aliás, essa crença no reino milenar é uma crença maior, no sentido, no sentido de quem está crendo, né? Dos evangélicos que creem no reino milenar, é um número maior do que aqueles que não creem, os amilenistas, né? Que não creem num reino milenar literal, mas dizem que ou o reino milenar é a presença dos crentes que já morreram no céu, ou é a presença do reino de Jesus no coração dos crentes hoje aqui neste mundo. Nenhuma das duas, nenhum dos dois e das duas ideias se encontra na palavra de Deus. Portanto, nós vamos ler Apocalipse 20, e era isso que eu queria fazer na semana passada, mas houve um corte de energia aqui das 3 horas da tarde, 3 e pouco da tarde, mais ou menos, mais completa das 4 horas da tarde de sábado até as 4 horas da tarde de domingo, 24 horas sem energia. Imagina a agonia. Então, nós não podemos fazer esse estudo na semana passada, mas vamos fazer agora, né? Apocalipse 20, os 5, 6 primeiros versículos.
Vamos ler. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o texto utiliza-se de uma linguagem que não é figurada. Se 1000 anos aqui no texto de Apocalipse é figurado, então todo Apocalipse é figurado. Então não haverá tribulação, ou estamos passando, como muitos creem, hoje, estamos passando pela tribulação, hoje, estão crendo que nós já estamos na tribulação. Mas nós já vimos, estudando Apocalipse nesses dias, que a tribulação não pode se comparar, o sofrimento da tribulação não pode se comparar àquilo que estamos vivendo hoje. Não é? Então, nós precisamos entender que a tribulação é um período de tempo de malignidade extrema, em que o anticristo vai manifestar a ira de Satanás contra toda a humanidade. Por quê? Porque ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu. Ele ainda, neste tempo, está habitando as regiões celestiais, como Paulo nos ensinou. Mas ele vai ser lançado das regiões celestiais para a terra, conforme Apocalipse nos ensina. E ele, então, estará aqui na terra, expulso do próprio céu, né? Não da presença de Deus, mas este céu atmosférico que nós temos aí, onde estão os astros, né? Que é habitado por Satanás e seus anjos. Mas ele estará sendo expulso dessa região e para a terra. Então, a tribulação é esse período. Paulo ensina aos Tessalonicenses que a tribulação é um momento de ira de Deus e contra a humanidade, né, contra Israel, e é um momento de derramamento de ira de Deus, e que nós, a igreja, estará livre dessa ira, porque é manifestação judicial de Deus. E toda manifestação judicial de Deus contra as pessoas, contra a humanidade, e contra os crentes, já foi definida e já foi estabelecida e já foi cumprida plenamente na cruz do Calvário.
Então, a minha pena, a pena que eu deveria pagar, não é? Por causa dos meus pecados, ela simplesmente desapareceu, porque Cristo pagou a minha pena e não resta nenhuma penalidade para mim, não há mais condenação. Paulo ensina: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, a igreja não passa por tribulação. Ela será poupada desta hora de tribulação, né? Ela já tem uma tribulação normal deste mundo, né? Este mundo caído é um ambiente hostil à igreja, e esse mundo caído oferece, então, barreiras à igreja. E no Brasil nós não experimentamos muito isso, mas nos países muçulmanos, na Nigéria, na Eritreia, na Etiópia, eles estão matando crentes, muitos crentes. No mundo muçulmano, a mesma coisa. No mundo comunista, a mesma coisa. Então, a Igreja do Senhor Jesus está passando por sofrimentos e tribulação, mas ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação é muito maior. Então, as tribulações que nós temos neste mundo são contingenciais. Elas estão presentes neste mundo porque elas são circunstâncias decorrentes da queda. Não é? O mundo é mau, o mundo é corrompido. Então, nós temos esta situação porque o mundo jaz no pecado. Muito bem. Então, entendendo que o reino milenar é um reino que precisa ser entendido como uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. Não se pode deixar de lado uma doutrina tão explícita como nesse texto que nós lemos aqui. Ah, mas é um texto só está em Apocalipse 20. Então, é tudo figurado em Apocalipse. Então, nós vamos ver que não é só em Apocalipse que nós temos essa doutrina. Então, é uma doutrina bíblica, é chamada por Jesus ou pelos apóstolos de ou reino de Deus, ou reino dos céus. Quando Jesus fala de reino dos céus, ele está falando do reino milenar. Jesus está dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em outras versões, noutras versões não, noutros escritos de outros apóstolos, nós encontramos o reino dos céus ou o reino de Deus. Por que Jesus está pregando o evangelho do reino? Porque ele iniciou a sua pregação para os judeus, e ele veio para os judeus, né? Ele falou para a mulher fenícia lá que ele veio para os judeus, que ele veio para que não era lícito lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos, né? O que ele estava dizendo com isso? Que ele tinha que fazer, que ele tinha que cumprir primeiro a pregação para os judeus. Paulo também cita isso quando ele fala que primeiro do judeu e também do grego, né? Então, o evangelho é para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós sabemos que o reino dos céus foi anunciado por Jesus porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele não foi aceito como o rei, o filho de Davi. A genealogia de Jesus em Mateus é interessante, que ela começa com Abraão e termina em José e em Maria, não é? Mas ela demonstra que Jesus é descendente de Davi. Por quê? Porque Deus prometeu a Davi que não faltaria
varão, não faltaria homem para descendente dele para para ser para ser rei sobre Israel em todo o tempo, enquanto Israel existisse. Então, Jesus é esse descendente de Davi, que não foi reconhecido, embora muitas pessoas, inclusive cegos e aleijados, e até a mulher Ciro-fenícia, quando se aproximavam de Jesus, diziam: Jesus, Senhor, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi. Muitos deles criam perfeitamente bem que Jesus era o filho de Davi ou descendente de Davi com direito real ao trono. Aquela multidão que acompanhou Jesus na, na entrada triunfal em Jerusalém, muitos deles acreditavam ser Jesus, o filho de Davi. Então, o reino de Deus, reino dos céus, significa domínio e soberania de Deus, né? E origem e demonstra, quando a expressão utilizada é reino de Deus, está significando domínio e soberania de Deus. Quando fala reino dos céus, que é equivalente, está dizendo origem e natureza do reino. O reino é do céu, não é o reino material de Davi, mas é o reino que vem do céu e a natureza, portanto, é divina, mas é uma natureza, uma, um cumprimento daquilo que Deus prometeu a Davi. Outros nomes, o próprio Jesus deu outros nomes a esse reino, né, como regeneração, né? Quando ele disse que na regeneração, disse aos apóstolos, né, que na regeneração eles receberiam recompensa por seguirem a ele, andarem na presença dele e se entregarem a ele. Então, Jesus garantiu que na regeneração eles receberiam muitas vezes mais, 100 vezes mais, aquilo que eles tinham perdido ou tinham entregue para serem servos dele. Tem outros nomes, né? Reino messiânico, reino milenar. Então, nós sabemos que essa nomenclatura sinonímica, né? Tudo relacionado ao reino de Deus. E nós temos algumas profecias sobre o reino, né? Nós temos algumas profecias sobre o reino. E as profecias mostram claramente que Jesus Cristo é o esperado. As profecias sobre o reino são muito interessantes, porque elas falam é, cerca de 700 anos antes de Cristo, falam especialmente do profeta Isaías, que falam que Jesus seria o rei de Israel, o rei esperado, né? Então, nós temos algumas profecias que a gente pode ler, né? Por exemplo, Isaías 2, versículo 5 em diante, né? Vamos ler, vamos ler a Bíblia, para evitar que qualquer pessoa tenha dúvida daquilo que nós estamos falando. Isaías 2, de 1 a 5. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, não o profeta, né? Amós aqui é outro, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o que é últimos dias na Bíblia? Últimos dias na Bíblia está sendo usado em relação a
ao tempo final, ao tempo final. Os últimos dias na Bíblia estão relacionados com o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Isso tudo é últimos dias na Bíblia, né? Mas nós sabemos que os últimos dias aqui se refere ao período final da história. Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, monte da casa do Senhor é reino. Todas as vezes que a Bíblia, em linguagem profética, fala em monte, né? Ela está dizendo, falando sobre o reino. É um reino. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, ou seja, o reino de Deus será estabelecido acima de todos os outros reinos, né? De todos os outros reinos. Então, são reinos literais. E se elevará sobre os outeiros, reinos menores, e para ele, para o reino do Senhor, afluirão todos os povos. Então, nós vamos encontrar que no final do reino milenar, ou durante o reino milenar, afluirão para o reino de Deus todos os povos, com Jesus sendo o rei perfeito sobre este reino. Irão muitas nações e dirão, olha o que as nações vão dizer neste período, as nações que estiverem sendo dominadas por Jesus no reino milenar. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, né, ao reino de Deus, e à casa do Deus de Jacó, o templo em Jerusalém, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, o monte onde está Jerusalém, o monte onde está o templo, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, quem? O Senhor, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas nações vão fazer o quê? Converterão as suas espadas em relhas de arados. Quem já morou em região rural, ou quem é descendente de gente que trabalhou na roça, sabe o que é relha de arado, né? É um instrumento que tem no arado que serve para sulcar a terra. E suas lanças serão transformadas em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso vai acontecer no reino milenar. Mas há outro texto, Isaías 4, de 2 a 5, né? Naquele dia, Isaías 4, de 2 até 5. Naquele dia, qual dia? Naquele dia o dia do aparecimento da glória do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Ele que foi anunciado por Isaías como aquele que não tinha beleza nem formosura, né? Ele vai agora aparecer desta maneira. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Os de Israel que forem salvos. Salvos do quê? Que passarem pela tribulação e entrarem no reino milenar. Será que os restantes de Sião, o que é restantes de Sião? Restantes de Sião são aqueles que vão escapar do período tribulacional, da mortandade que vai acontecer contra os israelitas. E então, os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa, do sangue do meio dela,
com o espírito de justiça e com o espírito purificador. É nesse período que haverá uma plenitude do Espírito Santo. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, e os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva à noite. Então, nós entendemos aqui que vai haver realmente uma ação direta de Deus na proteção do povo de Israel em Jerusalém, né? Porque o Messias vai morar em Jerusalém. Isaías 11:1. Vamos ver aí, para a gente analisar bem a doutrina e a biblicidade da doutrina do milênio. 11. Vamos ver 11. Olha o que vai acontecer. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé é pai de Davi. Então, do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Né? Então, de Davi vai sair um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa pessoa que tem esse Espírito é o rebento de Jessé. O rebento de Jessé é aquele que nasceu da descendência de Davi para ser rei de Israel. Como que se descreve esse rebento de Jessé? Deleitar-se-á ele, né? No temor do Senhor. Terá prazer, né? No temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem vai fazer isso é o próprio Jesus Cristo, né? Conforme nós encontramos no Salmo 2. E o Salmo 2 é interessante a gente ver, né? Porque o Salmo 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se dele aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está sendo falado aqui de Jesus Cristo. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro, acabamos de ler isso lá em Isaías, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse é Jesus que vai fazer. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Sede prudentes, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira.
é tempo de manifestação da ira de Deus. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo fala perfeitamente bem desse Messias que está sendo, que está sendo pregado aqui por Isaías, né? Esse Isaías aí no capítulo 11, que nós estamos lendo para demonstrar a biblicidade da doutrina. Então, deleitar-se-á no temor do Senhor, né? Ele julgará com justiça e matará, o versículo 5 agora. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha o que vai acontecer no governo de Jesus. O lobo habitará com o cordeiro. Lá no céu não tem jeito de ter lobo e cordeiro, né? E o leopardo se deitará junto com o cabrito. Isso é para muita gente dos que são milenistas, isso aqui é um símbolo, um sinal, uma, uma linguagem figurada da paz que vai haver no reino de Deus. Não tem, não teria, eles não creem que isso aqui seja literal. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Um pequeno é uma criança, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, né? E as suas crias juntas se deitarão. O leão muda de natureza, comerá palha como o boi. A criança de peito, aquela criança pequena, brincará sobre a toca da áspide. A áspide é uma serpente venenosa, e a criança pequena vai brincar lá na toca onde ela mora. E o já desmamado, uma criança maior, meterá a mão na cova do basilisco. É um outro animal peçonhento. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Santo monte aqui, nós já explicamos, é o lugar, o reino do Senhor. A, a possessão do Senhor. O santo monte aqui é uma expressão que demonstra que verdadeiramente haverá países, haverá nações no reino milenar. Agora, por que isso? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse período milenar é o período em que a palavra do Senhor vai encher todo o mundo, né? Hoje nós temos cerca de 2,5 bilhões de cristãos e 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, 6,5 bilhões de pessoas não conhecem Jesus, né? Isso contando cristãos, aqueles nominais, os católicos romanos, né? E a Testemunha de Jeová, que é tido como cristão, Mormon, que é tido também, etc. Então, até nós estamos longe da terra estar cheia do conhecimento do Senhor. Mas, no reino milenar, isso vai acontecer perfeitamente. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, qual dia? Naquele dia, dia de juízo do Senhor, né? Dia em que Jesus está reinando, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e glória lhe será, e a glória lhe será a morada. E naquele dia, então, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate, das terras do mar. Então,
nós encontramos esse texto, não vamos ler o restante, porque senão não dá tempo nem de falar o resto, mas nós encontramos base para isso, né? Isaías 14, versículos 1 e 2 também fala disso, né? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores, no dia em que Deus vier a dar descanso de seu trabalho, das angústias, das suas angústias e da dura servidão que te fizeram servir. Então, são promessas de Deus que estão sendo cumpridas, né? Daniel 7, para não falar só de Isaías, né? Daniel 7 e os versículos 13 e 14 falam exatamente o seguinte, né? Eu estava olhando a visão de Daniel, né? A visão que Daniel teve. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, isso aqui é Daniel tendo uma visão daquele reino que será estabelecido por Jesus na segunda vinda, né? Ele vê isso nesta visão. E um outro texto que a gente pode analisar é Zacarias 14, versículo 9. Vamos ler Zacarias 14, 9. O Senhor, olha só, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada, em Jerusalém, e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Hoje não é possível, né, de modo algum, ver essa profecia cumprida, mas sabemos que na segunda vinda Jesus vai operar de tal modo que essa profecia será completamente cumprida. Então, esses textos que nós acabamos de ler falam claramente do reino milenar, né? Então, Isaías demonstra isso, Zacarias demonstra isso, Daniel demonstra isso, Miqueias demonstra isso e outros profetas. Agora, por que ou para que um reino milenar? Por que ou para que esse reino milenar? Primeiro, para cumprir as promessas da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, né? O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó? Confirmando
para os filhos a promessa que Deus fez a Abraão, sob juramento. Não esquecer nunca disso. Sob juramento. Não pode falhar. Deus prometeu que haveria uma terra, que Deus falou para Abraão que toda aquela terra que ele estava vendo e pisando seria dada à sua descendência para sempre. Então, para que esta promessa de Deus feita ao povo de Israel, os descendentes de Abraão, né, sobre essa terra, isso vai ser cumprido plenamente no reino milenar. Segundo, para que Israel, como nação, possua toda a terra prometida. Hoje, eles estão na terra. Desde 1948, Deus já providenciou que eles estivessem na terra. Mas eles estão ocupando uma terra que não é nem a metade daquela terra que Davi conquistou e que Salomão ampliou, né? Então, isso ainda vai acontecer, porque toda a terra será restaurada ao domínio de Israel. Então, isso também vai acontecer, e por isso precisa de um reino milenar. Terceiro, para experimentar paz, alegria, justiça, nós sabemos que o reino milenar será assim, caracterizado por paz, alegria de todas as nações, justiça, porque o rei será justo, né? Então a justiça será espalhada por todos os povos. Prosperidade, né? Não vai haver domínio do mal, no sentido de que Satanás estará preso, então, preso por 1000 anos, então não vai haver instigação para o mal, né? Então, vai haver condições climatológicas, condições meteorológicas também, que permitirão a prosperidade das nações. Tudo que vai plantar vai nascer, né? A saúde, né, vai ser ter uma qualidade, né? As pessoas terão uma saúde grande, uma saúde perfeita, e vai haver produtividade. A terra será uma terra fértil em todos os lugares, né? Aquilo que aconteceu de desertos e terra infértil, a terra toda vai ser mudada e vai haver muita prosperidade e produtividade. Vai haver equidade, né? Equidade é equilíbrio na justiça para todas as pessoas. Equidade, ninguém vai prevalecer sobre o outro, não vai haver favorecimento de uns para com os outros. Então, harmonia. Todos os povos vão viver em harmonia, né? E vai haver paz individual e paz coletiva. Vai haver respeito à natureza. Ninguém vai mais agir como nós agimos, destruindo a natureza, ao meio ambiente. Tudo vai ser preservado. Então, muitas outras coisas ocorrerão nesse reino milenar. E então tudo vai ser feito de modo que o meio ambiente será preservado. E também porque o reino milenar, para honrar, adorar o Messias como Rei universal. Então, aquele que foi crucificado pelos nossos pecados será agora Rei universal, e ele estará reinando durante esses 1000 anos, mostrando a sua glória para todas as nações. Então, isso tudo fala dessa doutrina do milênio, que nós cremos absolutamente, porque cremos na literalidade da Bíblia, certo? Cremos na literalidade da Bíblia.
não desprezamos as figuras de linguagem, entendemos as figuras de linguagem como nós entendemos no português normal. Não é? Quando nós lemos livros, quando nós lemos revistas, nós vemos muitas figuras de linguagem que fazem parte da literalidade dos textos que nós lemos. Então, nós sabemos que o reino milenar é um reino verdadeiramente é, esperado e planejado pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus mesmo, para a glorificação do Senhor Jesus Cristo. E então esse texto do reino milenar é um texto claríssimo. E quando terminar o reino milenar, vai haver os julgamentos, os juízos, né? O juízo final, o juízo de Satanás e seus anjos e o juízo dos mortos que morreram sem Cristo. Eles não ressuscitaram na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é só de crentes. 1000 anos depois, o milênio está nesse intervalo aí, vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos incrédulos, e eles serão julgados. Né? O texto do capítulo 20 fala disso de uma maneira muito clara. Né? E os pecadores vão ser julgados nesse final do reino milenar, e eles serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos, né? E a besta e o falso profeta já estão lá. Então, isso é o que o Apocalipse nos ensina. Então, quando as pessoas começam a interpretar de maneira figurada, uma interpretação alegórica ou espiritualizada, que não valoriza aquilo que está escrito no Velho Testamento e que deve se cumprir no Novo, então criam-se correntes teológicas diversas. Mas nós entendemos que verdadeiramente nós temos que analisar isso e compreender do ponto de vista literal, né? Literal, uma análise gramático-histórica deste texto. Muito bem, chegamos ao final dessa explicação que eu queria deixar com os irmãos a respeito do reino milenar, demonstrando a sua realidade e explicando as razões principais, né? Tem muitas outras razões, as razões principais por que este reino milenar deve ser, tem que ser real, porque Deus tem muita coisa a mostrar à humanidade nesse reino milenar. Que Deus esteja abençoando a vida de todos e nós vamos parar a gravação agora e depois podemos conversar alguma dúvida que tiverem.